contexto da responsabilidade criminal. Terminamos a aula anterior falando da questão da existência do crime tentado, do crime consumado. Eu queria fazer assim uma ressalva, que a regra do Código Penal é que toda conduta humana tem uma intenção, tá? Então, se essa intenção, o agente age com intenção de um resultado específico, ele atua com dolo. Se ele, entretanto, não tem intenção de produzir aquela conduta, ele não quer que o resultado, mas ele assume o risco de produzi-lo porque esse resultado é uma previsibilidade, importante isso, hein? Que haja uma previsibilidade do resultado, tá? A culpa tem que ser consciente, ele tem que saber que aquele resultado há uma previsibilidade, ele pode acontecer. Porque se por acaso não houver a previsibilidade daquele resultado, é imprevisível, a culpa é inconsciente e não há punibilidade. Não se responde se praticou um ato que não sabia que poderia acontecer aquele resultado. Sendo um resultado improvável, a culpa é inconsciente e por isso não haverá punibilidade. O Código Penal, ele estabelece expressamente em um dos seus artigos que os crimes, em regra, são dolosos. Quando eu pratico um crime ele é, em geral, doloso, só vai ser culpável, haverá o tipo culposo nos casos expressamente previstos por lei. Então, tem crimes que só tem a forma dolosa, mas não tem a forma culposa. Então, a gente vai responder de forma dolosa por aquela conduta. Quando o código quer que haja conduta culposa, o crime culposo, ele vai lá e diz a forma culposa. Se nada disser, é porque é a forma dolosa. O que é dolo, o que é culpa, que é dolo ou que é culpa para o direito penal? Dolo, ele pode ser direto e indireto, ok? Entendido isso? Dolo direto e dolo indireto. O dolo direto é aquele que o agente tem a intenção de produzir aquele resultado. Ele comete a conduta típica prevista nas leis penais, ele quer produzir aquele resultado, ele atuou com dolo. E o dolo é direto. Agora, o dolo será indireto ou dolo direto em segundo grau, daquele em que o resultado produzido é o efeito colateral dos meios empregados pelo agente. Calma. O que acontece? O agente, ele não quer produzir aquele resultado que é produzido, vamos dizer assim, tá? Ele acaba produzindo um outro resultado que não era aquele que ele pretendia. Então, uma vez que acontece isso, ele está praticando um dolo indireto. E ele vai responder pelo crime, tá? Mas a gente vai ver situações, se for o crime pré-doloso, que a gente vai ver mais à frente, ele responde na primeira situação que ele queria por dolo e na segunda por culpa. Existe situação dos chamados erros de tipo, em que o agente, ele pratica uma conduta que se efetivamente acontecesse, seria uma conduta típica. Então, ele pratica aquele ato, é um erro de tipo, ele acha que está diante de uma situação típica, um fato típico, criminalmente punível, ele acha que está diante daquilo e comete um crime, tá? Então, é extinta a punibilidade nesse caso, porque é o erro de tipo. É por exemplo, policial que acha que está atuando em legítima defesa ou no estrito cumprimento do dever legal. Ele acredita nisso, porque pelas circunstâncias que em torno da situação, ele comete aquele crime achando que ele está agindo conforme a lei, a sua conduta não seria ilícita. Seria um caso de excludente de ilicitude, que ele estaria agindo no estrito cumprimento do dever legal, ok? Então, nesse caso, é um erro de tipo, que no caso afasta a punibilidade, tá? Também a questão do erro de tipo, o próprio Código Penal fala que se ele é inexcusável, ou seja, ele não será perdoável se o agente ele acha que está diante de uma situação que, se fosse legítima, seria um fato que daria respaldo a ele praticar a conduta. Como eu disse, o caso de um policial que acha que está agindo em estrito cumprimento do dever legal, em legítima defesa. Tá? Ele acha que está diante disso. As circunstâncias levam ele a acreditar que ele está diante dessa situação específica. Mas pode acontecer que o agente, não fez análise devida das circunstâncias.
embora ele pode até achar que está diante de uma situação que, se efetivamente acontecesse, seria um fato permitido praticar pela lei penal. Só que ele não faz a análise devida dessa circunstância. Nesse caso, não é extinta a punibilidade. Ele vai responder pelo crime, mas na forma culposa, tá? É o que a gente chama de culpa imprópria, certo? É nos chamados dos erros de tipo. Eu acho que estou diante de um tipo penal e pratico aquela conduta que estaria respaldada em lei. Então, extingue a punibilidade. Mas se eu não tomei os cuidados, analisei de forma equivocada as circunstâncias em torno, eu vou responder. Mas é uma culpa imprópria. Por que culpa imprópria? E ele vai responder pelo crime, se tiver, para a conduta dele, se tiver a forma culposa, ele vai responder por crime culposo. Porque a gente viu aqui que a gente quis praticar aquele ato, porque ele achava que estava diante de uma situação típica. Só que ele não analisou de forma correta. Então, embora haja uma intenção, o erro decorreu de uma culpa por ele praticado, ok? Então, por isso que é uma culpa imprópria. Porque a culpa, no direito penal, o dolo, a intenção de matar, a gente falou do dolo direto, chegamos à questão do erro de tipo, quando falamos do dolo indireto, que ele não quer produzir aquele resultado, mas o resultado proibido é um efeito colateral dos meios por ele utilizados, ele chegou àquele resultado criminoso, ok? Atuou por dolo indireto. Não foi uma tentativa direta, ele não tinha intenção de praticar aquele ato, mas acabou praticando, certo? Já na culpa, o agente, ele não tem a intenção, ele não quer produzir aquele resultado, como eu disse, mas assume o risco de fazê-lo. No caso do erro de tipo, a culpa é imprópria, porque não que ele não quisesse, ele tinha a intenção de produzir o resultado, mas ele achava que estava diante de determinada situação que justificaria a sua conduta, ok? E além disso, é importante ressaltar que no dolo indireto ele pode ser dolo eventual e dolo alternativo. Vamos logo para o dolo alternativo. Dolo alternativo é que o agente quer uma ou outra situação, um ou outro resultado, tá? Então, ele assume aquele risco ali, ele quer esse ou aquele resultado. Agora, o dolo eventual. Quantas vezes vocês já ouviram nos telejornais ou leram nos jornais impressos ou na internet que o indivíduo está sendo acusado de dolo eventual e, portanto, poderá responder por homicídio doloso, por exemplo? O indivíduo que dirige alcoolizado. Ele não teve a intenção e acaba se envolvendo em um acidente de trânsito, levando à morte de um indivíduo. Faz todos os exames, verifica-se que ele estava com excesso de álcool, que ele estava alcoolizado, e a própria lei proíbe que se dirija alcoolizado. Embora ele não tivesse a intenção de matar o indivíduo, mas a sua conduta aconteceu um evento danoso, a morte do passageiro, do carro ou da moto que ele venha a colidir, ou alguém que ele venha atropelar. Morreu o indivíduo. A vítima, né, nesse caso, ele não tinha uma intenção direta, ele não sai de casa, vou matar aquele indivíduo que está no ponto de ônibus, vou passar por cima da moto e matar o motoqueiro. Mas ele assumiu o risco da sua conduta. Mas, professora, aí não seria um homicídio culposo, porque embora ele não tivesse a intenção, mas ele assumiu o risco, agindo de forma imprudente? Para o direito penal, na esfera civil, ele vai responder civilmente por uma conduta culposa, porque ele não tinha a intenção de causar o dano, lá no direito civil. No direito penal, surge uma figura chamada dolo eventual, que é justamente, ele é muito parecido com a culpa consciente, né? Porque a culpa inconsciente não é aquela imprevisível, que o resultado é imprevisível, que afasta a punibilidade. O dolo eventual, que é um dolo indireto, ele é muito parecido com a culpa consciente, que é essa culpa quando a gente atua com negligência, experiência e imprudência, e que a gente sabe da previsibilidade do resultado em razão da nossa conduta, o resultado é previsível. Só que ele é indiferente ao resultado. Ele sabe que daquela conduta dele pode vir resultados danosos, mas para ele pouco importa o resultado, eu não tô nem aí. Eu vou dirigir alcoolizado mesmo, não tô nem aí se eu vou sair matando ninguém. Eu tenho bons advogados que vão me tirar dessa. Só que se o juiz, na análise do caso, entender que, embora o resultado seja previsível, você não teve a intenção, mas você foi indiferente ao resultado morte, foi indiferente ao resultado provocado, você agiu com dolo eventual. Se por acaso
aí o juiz afasta o dolo eventual e traz para a culpa, se na análise do caso concreto o juiz observar, olha, ele realmente não teve a intenção, mas ele foi imprudente, negligente ou imperito, e ele acreditava sinceramente que ele não iria produzir aquele resultado danoso. Aí você para, professor, mas isso é complicado. É complicado sim, porque o juiz ele vai analisar aspectos subjetivos. Quando ele analisa o processo para saber se existe a culpa consciente que responde por crime culposo ou dolo que responderá por crime doloso e que as consequências para o crime doloso são bem maiores, ele analisando isso, ele vai ver os aspectos subjetivos. Imagine você médico, você fez uma cirurgia e dela decorreu a morte do paciente, aí você está sendo responsabilizado penalmente porque houve erro médico. Você diz não, excelência, e o juiz entende que houve dolo eventual. Você diz, não, excelência, não houve o dolo eventual não, porque embora eu tenha agido de forma negligente, eu acreditava sinceramente que não ia acontecer o resultado morte. Eu não fui diferente ao resultado morte. Então, olha como é difícil para o juiz analisar esses elementos do dolo eventual e da culpa consciente. Entendeu? É bem assim, bem delicada a situação nessa configuração do que é dolo eventual e culpa consciente, porque os dois não há intenção, tanto no dolo eventual como na culpa consciente, de causar o resultado danoso, mas assume-se o risco. Só que nos ambos assume-se o risco do resultado, porque ele é previsível, você sabe o que pode acontecer. Só que no dolo eventual você é indiferente ao resultado. Na culpa consciente, você, no caso, acreditava sinceramente que isso não acontecia. Então, o juiz tem isso e todo o processo tem que se ter muito cuidado para você, né, nessa questão da análise da culpa ou do dolo. Por que é importante isso? Porque nos crimes culposos, por exemplo, eles não têm a forma tentada, e nos crimes culposos não cabe, por exemplo, prisão cautelar, prisão preventiva. Você responde o processo todo em liberdade, diferente do doloso, que ele pode determinar uma prisão preventiva, você pode responder preso, né? E no crime, quando ele é culposo, não tem a prisão cautelar. E além disso, a possibilidade de substituição da pena. Você pode ter a pena de detenção e substituir por outra pena, né? Coisa que não existe no doloso. Você responde o crime na forma reclusa, você vai ter a reclusão. Então, olha como é importante entender o que é dolo eventual e crime e culpa consciente. Se acontecer, né, alguma situação, alguma fatalidade nesse sentido, o que seu advogado provavelmente fará é que não configure o dolo eventual na sua conduta, porque nenhum médico estando perfeitamente lúcido, consciente, não vai intencionalmente visar matar o paciente. Né? O que ele pode fazer é acontecer isso por uma culpa consciente, porque houve negligência, perícia e prudência. Mas nunca queira que configure o dolo eventual. Então, se você ter um bom advogado, ele vai conseguir configurar essa culpa consciente, que tem as vantagens que eu te falei. Não tem prisão cautelar, pode ter substituição da pena. Ok? Então, vamos depois estudar outros elementos importantes do direito penal, como crime pré-doloso, o que é a questão além do crime pré-doloso, saber o que é legítima defesa putativa, erro de tipo e erro praticado por terceiro, para a gente fechar esses conceitos iniciais, né, do direito penal, que é importante para você entender os crimes em espécie que aqui iremos estudar. Até o próximo encontro.